Ao ouvir o nome Judas, muitos pensam imediatamente no discípulo que traiu Jesus. Mas entre os 12 havia outro homem com esse mesmo nome. Os evangelhos o apresentam como Judas, filho de Tiago, enquanto a tradição cristã passou a chamá-lo de Judas Tadeu, uma forma de diferenciá-lo de Judas Iscariotes. Embora apareça poucas vezes nas Escrituras, um único diálogo registrado pelo Evangelho de João revela muito sobre sua maneira de pensar. Durante a última ceia, depois que Jesus fala sobre manifestar-se aos seus discípulos, Judas faz uma pergunta direta: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? É uma pergunta simples, mas revela uma expectativa compartilhada por muitos naquela época. Se Jesus era o Messias prometido, por que não se apresentaria publicamente a toda a nação? A resposta de Jesus não aponta para um reino político, nem para uma demonstração de poder diante das multidões. Ele fala sobre amor, obediência e a presença de Deus na vida daqueles que guardam sua palavra. Depois desse momento, Judas Tadeu permanece ao lado dos demais apóstolos até a ressurreição e a ascensão de Cristo. Seu nome aparece novamente entre os discípulos reunidos em Jerusalém nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. A partir daí, as Escrituras silenciam, mas outro personagem começa a caminhar ao seu lado: Simão, conhecido como Zelote. Seu sobrenome desperta curiosidade desde os primeiros séculos. O termo zelote pode indicar uma ligação com o movimento de forte zelo religioso existente na Judéia daquele período. Outros estudiosos entendem que a palavra descreve apenas seu entusiasmo ou dedicação à fé, sem necessariamente indicar participação nesse grupo. Os evangelhos não esclarecem essa questão. Limitam-se a apresentar Simão entre os 12 escolhidos por Jesus. E talvez exista um simbolismo interessante nisso. Se Mateus havia trabalhado para a administração romana e Simão realmente tivesse alguma ligação com o movimento dos zelotes, Jesus teria reunido em um mesmo grupo homens que, antes de conhecê-lo, poderiam ter estado em lados completamente opostos da sociedade judaica. As Escrituras não desenvolvem essa ideia, mas o simples fato de ambos aparecerem lado a lado entre os 12 já revela a diversidade daqueles que atenderam ao chamado de Cristo. Depois de Pentecostes, Judas Tadeu e Simão continuam presentes na missão da igreja nascente. Então, como acontece com vários outros apóstolos, seus caminhos desaparecem das páginas do Novo Testamento. E é justamente nesse ponto que antigas comunidades cristãs começam a preservar uma memória curiosa: a de que esses dois homens não apenas seguiram anunciando o Evangelho, mas fizeram isso juntos. Depois dos primeiros anos da igreja em Jerusalém, os nomes de Judas Tadeu e Simão deixam de aparecer no Novo Testamento. Quando suas histórias voltam a surgir, elas já percorrem estradas muito além da Palestina. Uma antiga tradição preserva a memória de que os dois apóstolos seguiram juntos em parte de sua missão. Não sabemos exatamente quando essa associação começou, mas ela aparece repetidas vezes em relatos transmitidos por comunidades cristãs do Oriente, mais tarde, também do Ocidente. Segundo essas memórias, a dupla teria passado por regiões da Mesopotâmia, atravessado partes da Síria e seguido em direção ao antigo Império Persa. Naquele período, essas terras reuniam povos de diferentes idiomas, costumes e crenças. Grandes cidades conviviam com pequenas aldeias espalhadas por extensas rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. Era um cenário muito diferente daquele conhecido pelos pescadores da Galileia. Mesmo assim, diversas comunidades conservaram a lembrança de que foi ali que os dois apóstolos anunciaram a mensagem de Cristo.
Ao longo dos séculos, alguns relatos acrescentaram episódios de debates com sacerdotes locais, conversões, acontecimentos extraordinários. Outros limitaram-se a registrar apenas a presença dos dois missionários nessas regiões. Apesar das diferenças, quase todas essas tradições mantêm um elemento em comum. Judas e Simão aparecem caminhando lado a lado. Essa ligação acabou se tornando tão forte que, em muitas igrejas antigas, ambos passaram a ser lembrados no mesmo dia e representados juntos em pinturas, mosaicos e manuscritos. Mais do que companheiros de viagem, tornaram-se símbolos de uma missão compartilhada. Talvez nunca seja possível reconstruir cada cidade por onde passaram. Mas é interessante perceber como comunidades separadas por centenas de quilômetros preservaram uma lembrança semelhante. Em vez de seguir caminhos completamente distintos, Judas Tadeu e Simão permaneceram unidos na memória cristã. E seria justamente nessas terras, entre antigas cidades do Oriente, que surgiriam os relatos mais conhecidos sobre o último capítulo de suas vidas. As antigas tradições cristãs situam os últimos anos de Judas Tadeu e Simão em regiões próximas ao antigo Império Persa. É ali que também aparecem os relatos sobre o fim de suas vidas. Como acontece com outros apóstolos, as narrativas preservadas ao longo dos séculos apresentam diferenças nos detalhes. Algumas afirmam que ambos permaneceram juntos até o último momento. Outras sugerem que suas trajetórias se separaram antes do desfecho. Ainda assim, a lembrança mais difundida é a de dois companheiros que compartilharam não apenas a missão, mas também o destino. Segundo essas tradições, a pregação dos apóstolos despertou a atenção de autoridades locais e de líderes religiosos ligados aos antigos cultos da região. À medida que o número de pessoas interessadas em sua mensagem crescia, também aumentava a oposição. Os relatos descrevem debates públicos, prisões e tentativas de fazê-los abandonar aquilo que anunciavam. As versões diferem quanto à forma exata de suas mortes. Em algumas, Judas Tadeu é morto a golpes de machado ou clava, motivo pelo qual esses objetos passaram a aparecer com frequência em sua representação artística. Outras narrativas apresentam detalhes diferentes, preservando apenas a lembrança de seu martírio. O mesmo acontece com Simão. Há tradições que afirmam que morreu cerrado ao meio. Outras descrevem formas distintas de execução. Com o passar dos séculos, essas imagens passaram a integrar a iconografia cristã, tornando-se símbolos pelos quais ambos são facilmente reconhecidos. Independentemente da maneira como esses acontecimentos foram preservados, existe um aspecto que atravessa praticamente todas as memórias antigas. Judas Tadeu e Simão permaneceram ligados um ao outro até o fim. É uma conclusão interessante. Ao longo desta série encontramos apóstolos cujas histórias seguiram caminhos muito diferentes depois da ressurreição. Pedro tornou-se a principal liderança em Jerusalém antes de partir para Roma. Tomé foi lembrado por tradições ligadas ao Oriente. Mateus permaneceu associado ao evangelho que leva seu nome. Judas Tadeu e Simão, porém, ficaram conhecidos como uma dupla. Talvez seja justamente essa marca deixada por suas histórias. Não a trajetória de dois homens isolados, mas a de companheiros que dividiram a mesma missão em terras distantes. E foi essa imagem que atravessou quase 20 séculos de tradição cristã. Quando observamos os evangelhos, Judas Tadeu aparece apenas algumas vezes. Simão, o zelote, é ainda mais discreto. Seria natural imaginar que ambos acabariam esquecidos com o passar do tempo. Aconteceu exatamente o contrário. Ao longo dos primeiros séculos, comunidades cristãs espalhadas pelo Oriente e pelo Ocidente continuaram preservando seus nomes. Igrejas foram dedicadas aos dois. Manuscritos copiaram suas histórias. Artistas passaram a representá-los lado a lado, quase sempre carregando os símbolos associados às antigas tradições sobre suas vidas.
Entre os dois, porém, foi Judas Tadeu quem acabou despertando uma devoção especialmente ampla. Em diferentes épocas, cristãos passaram a recorrer à sua intercessão em momentos considerados especialmente difíceis. Aos poucos, seu nome tornou-se associado às chamadas causas desesperadas ou aparentemente impossíveis. É difícil determinar exatamente quando essa tradição começou. Ela foi se formando gradualmente, à medida que diferentes comunidades preservavam lembranças sobre o apóstolo e sua fidelidade à missão recebida de Cristo. Com o passar dos séculos, essa devoção atravessou fronteiras, chegou à Europa, depois às Américas, e permanece viva até hoje em inúmeras comunidades cristãs. Simão, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Sua memória permaneceu mais ligada às antigas listas dos apóstolos e às tradições sobre sua missão ao lado de Judas Tadeu. Talvez justamente por isso os dois continuem sendo lembrados juntos em tantas igrejas ao redor do mundo. É curioso perceber como a história age. Alguns personagens deixam inúmeros discursos registrados. Outros escrevem cartas que atravessam os séculos. Judas Tadeu e Simão quase não falaram nas páginas do Novo Testamento. Mesmo assim, seus nomes continuaram vivos na memória de milhões de pessoas. Talvez porque a lembrança de uma vida nem sempre dependa da quantidade de palavras que ela deixou. Às vezes, basta que uma geração conte sua história para a seguinte, e que essa corrente nunca seja interrompida. Foi exatamente isso que aconteceu com esses dois apóstolos. Enquanto muitos registros antigos desapareceram com o tempo, a memória de Judas Tadeu e Simão continuou atravessando os séculos. E essa talvez seja a maior prova da marca que deixaram nas primeiras comunidades cristãs. Ao longo dessa jornada acompanhamos homens muito diferentes entre si. Alguns eram pescadores. Um havia sido cobrador de impostos. Outro carregava o apelido de Zelote. Havia quem falasse mais. Havia quem quase não deixasse palavras registradas. Ainda assim, todos responderam ao mesmo chamado. Judas Tadeu e Simão ocupam um lugar singular nessa história. Enquanto outros apóstolos passaram a ser lembrados individualmente por suas cartas, seus discursos ou pelos relatos preservados sobre suas viagens, eles permaneceram unidos na memória de muitas comunidades cristãs. Durante séculos, seus nomes foram pronunciados juntos. Suas imagens apareceram lado a lado, e suas histórias seguiram o mesmo caminho. Talvez nunca consigamos reconstruir cada etapa dessa missão. As estradas percorridas pelos dois desapareceram há muito tempo. As cidades mudaram. Os impérios ruíram. Os manuscritos chegaram até nós apenas em fragmentos. Mesmo assim, algo permaneceu. A lembrança de dois homens que deixaram a segurança da Galiléia para anunciar uma mensagem em terras distantes. Quando olhamos para o conjunto dos apóstolos, percebemos que nenhum deles seguiu exatamente o mesmo caminho. Pedro tornou-se a principal voz da igreja nascente. Paulo levou o evangelho ao coração do mundo romano. Tomé foi lembrado por antigas tradições ligadas ao Oriente. Mateus ficou associado ao evangelho que leva seu nome. Judas Tadeu e Simão encontraram seu lugar na história de outra maneira, como companheiros. Talvez essa seja a razão pela qual suas histórias continuam despertando interesse tantos séculos depois. Elas lembram que algumas jornadas são maiores quando percorridas ao lado de alguém. Ao encerrarmos mais um capítulo das crônicas da humanidade, deixamos para trás dois homens sobre os quais sabemos menos do que gostaríamos. Mas talvez saibamos o suficiente. O suficiente para compreender que fizeram parte do pequeno grupo que testemunhou o nascimento do cristianismo. O suficiente para entender por que gerações inteiras preservaram seus nomes. E o suficiente para reconhecer que, mesmo quando a história fala em voz baixa, ela ainda tem muito a dizer.